Paz do Senhor a todos. Amém. Muito bem. Meus irmãos, vamos continuar nosso estudo. E nós paramos no arrebatamento da igreja, não foi? Na última quinta, falamos sobre a vinda de Cristo para o arrebatamento da igreja. Falamos dos dois momentos do arrebatamento. O primeiro deles é a ressurreição dos mortos. O segundo é o arrebatamento dos vivos. E aí nós falamos que a igreja vai estar em uma agenda com Cristo. Depois do arrebatamento, existe uma agenda. E essa agenda é cronológica. E eu sempre gosto de frisar que a única visão que organiza de forma muito bem colocada cada item, cada momento no seu devido lugar, é a visão pré-tribulacionista. Tá bom? Então, nós somos pré-tribulacionistas e nesse aspecto, nós temos uma vantagem em relação às demais visões, pois a gente consegue botar cada evento escatológico no seu lugar, sem precisar forçar uma possível alegoria, sem precisar alegorizar. A gente consegue de maneira literal pegar cada fato escatológico, tanto do Apocalipse como dos seus livros correspondentes, colocar cada coisa no seu devido lugar e organizá-las em ordem cronológica. Isso é fantástico. E hoje nós vamos falar sobre o segundo evento depois do arrebatamento. O que se dará depois do arrebatamento da igreja? Está na página sequente, capítulo 2, o tribunal de Cristo. É o primeiro evento dessa agenda gloriosa que nos aguarda. Depois do arrebatamento da igreja, nós seremos convidados para um grande evento. Esse evento será marcado pela presença do Cordeiro, que João viu no capítulo 4, verso 1 de Apocalipse, quando João é arrebatado. Capítulo 4 de Apocalipse, só para lembrar, os versículos 1 e 2, é um arrebatamento de João, que prefigura o arrebatamento da igreja. Então, o que João vê neste momento e neste evento? Um tribunal. Ele vê um trono e um assentado sobre o trono. E João descreve, é da aparência de cordeiro. Observe que a revelação ela é progressiva. E nesse momento Jesus se apresenta sobre esse trono como o cordeiro. Por quê? Porque ele representa aquele que viveu aqui, que venceu o pecado, o diabo e a morte. Então, como cordeiro, ele é digno de julgar as nossas obras. Então, esse tribunal de Cristo tem como esse objetivo, julgar as nossas obras. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, diz-nos a palavra do Senhor: pois todos haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo as suas obras, o que fez por meio do corpo, bem ou mal. Só um detalhe importante: esse mal aí não é mal de maldade, é mal de estado, de mau uso, é mal com L. Então, por exemplo, você pode ter um óculos e esse óculos está embaçado, ele está sendo mal usado, ele não deixa de ser óculos e não deixa de ser útil, desde que seja limpo. Então, é mal de mau uso. Por quê? Porque diante desse tribunal não haverá julgamento para condenação. O julgamento aqui é para reconhecimento do trabalho prestado aqui na terra. Amém, irmãos? Então nós vamos falar dele agora. Paulo começa fazendo-nos essa declaração, dizendo que todos haverão de comparecer diante desse tribunal. Quem são esses todos? Todos os que fazem parte desse contexto do capítulo 2, ou seja, os salvos. Esse tribunal é para os arrebatados. Precisamos fazer uma distinção inicial aqui. Existem dois tribunais no Apocalipse. Um está no capítulo 20, verso de número 15. O trono branco, o famoso tribunal de Deus. Esse tribunal é para sentenciar os ímpios de todas as épocas. Nesse tribunal não haverá salvação, não tem direito a advogado de defesa. Então o advogado só vale para os nossos dias, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira epístola de João, ele disse: filhinhos, não pequeis,
Mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, que intercede por cada um de nós. Mas isso só vale aqui. Depois da morte, não tem mais jeito. Amém? Então tem esse primeiro tribunal, que é o juízo final, e tem o que nós vamos tratar agora, que é o tribunal de Cristo. Então já deixa marcado aí, o tribunal de Cristo, tá? Bom, o que será julgado nesse tribunal? Precisamos fazer uma leitura. Eu queria que vocês me acompanhassem, por favor, aqui no capítulo de número 3 de 1 Coríntios, primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo de número 3. Eu vou bem devagar por causa, da gente poder aqui alinhar as ideias legais, tá bom? 1 Coríntios capítulo 3, verso de número 11. Vamos ler do 11 até o de número 15. 1 Coríntios capítulo 3, verso 11 até o verso de número 15. Nesse momento nós vamos tratar do que será julgado nesse tribunal. Amém, irmãos? Lembrem-se que nós já fomos. Nós já encontramos Jesus nas nuvens. Nós já estamos, como diz Paulo, para sempre com o Senhor. Depois do arrebatamento se cumpre João capítulo 14, verso 3. Quando Jesus disse: e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Então estamos na primeira agenda levada, dessa busca de Cristo para nos levar para Ele mesmo. Primeira agenda. Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 3, verso 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já foi posto, o qual é Cristo Jesus. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. 14. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, olha aí, todavia, como que pelo fogo. Amém? Então, como eu já disse, o último versículo reforça. Não é um tribunal para condenação, é para reconhecimento de obras. E aqui nós temos duas classes de obras. Perceberam? Capítulo 3 aí, verso de número 10, Paulo fala sobre as duas classes de obras. A primeira classe de obras que Paulo fala é pedras preciosas, ouro e prata. Perceba que Paulo começa dizendo: olha, veja como cada um edifica sobre o fundamento que é Cristo. Ou seja, Jesus é o nosso alicerce. E Paulo está dizendo: todos nós somos desafiados a construir algo nessa vida. Esse algo, essa construção, tem a ver com as nossas obras, com o nosso papel aqui embaixo, com o propósito a ser executado. Cada um de nós, eu friso mais uma vez, temos um propósito a executar diante de Deus. O exercício desse propósito é a construção desse edifício. E aí Paulo declara: veja, é como se ele fizesse uma advertência. Veja como cada um edifica o seu edifício sobre o fundamento que é Cristo. Ou seja, veja como é que você está trabalhando na obra. Que tipo de serviço você está prestando? Esse serviço que você está prestando é para a glória de Deus? É para o louvor do nome do Senhor? Aí Paulo começa: se assim o é pedras preciosas, é ouro e é prata. Mas se o que você edifica, ou seja, o que você se predispõe a fazer aqui nessa obra, no reino de Deus, é para a sua glória, é para aparecer, é para receber galardão aqui, é para ser reconhecido pelos homens. Aí Paulo diz: então, esse tipo de edificação fica na segunda parte, que é a de madeira, feno e palha. E aí Paulo conclui dizendo: olha, essas duas classes de obras
passarão pelo fogo. E aí eu imagino Cristo assentado sobre o tribunal, chamando-nos um a um e perguntando: onde estão as tuas obras? E quando eu me declarar, porque ninguém vai poder esconder, porque o texto está dizendo que o dia a revelará, ou seja, será tudo muito claro. Jesus vai ver a gente do lado avesso, e aí Jesus vai perguntar: cadê as suas obras? E aí você apresenta, e Jesus passa essas obras pelo fogo. Eu imagino aqui com a mente de pregador, que Jesus está num trono e uma cortina de fogo na lateral. E Jesus chama cada um de nós para passar, juntamente com as nossas obras, por essa cortina de fogo. É por isso que aquele que a obra queimar, vai ser salvo pelo fogo. Quem está entendendo? Amém? Então, quem tiver pedras preciosas, irmãos, todos nós sabemos que ouro, prata e pedras preciosas, passando pelo fogo, brilha mais ainda, refina mais ainda. Mas a madeira, feno e palha não passa pelo fogo. Então fiquemos atentos, porque existe uma realidade aqui. Qual é a realidade? A igreja é o alvo desse julgamento. O texto que eu quero trazer para vocês também, para fortalecer isso aqui, é Apocalipse capítulo 22, verso de número 12. Apocalipse 22, verso de número 12. Jesus chega para Paulo e diz: avisa a igreja que está estudando a minha palavra lá na Barra, em Salvador: eis que cedo venho, e o meu galardão está na minha mão direita, para dar a cada um segundo as suas obras. Percebeu aí? Então, irmão, para com esse sentimento franciscano espiritual. Não, eu só quero chegar lá. Se o seu Deus está dizendo: eu quero que você seja um edificador na minha obra, porque eu quero galardoar. De quem é o galardão? Dele. Mas ele decidiu nos entregar. O que é galardão? É uma espécie de presente. É uma espécie de... alguns definem como coroa. Aí na apostila eu coloquei um monte de coisa na apostila aí. Alguns falam que é coroa, outros falam que é pedras preciosas, que é pedra na coroa. Esse galardão, irmãos, é algo assim. Pense no troféu dos troféus. Não sei se troféus está certo? Troféus. Tá? Cuidado com a terminação das palavras. Troféus. Então esse troféu, irmão, vai ser algo assim incomparável. Agora observe, a palavra tribunal no grego é bema. Anote aí na apostila que não tem. Bema. Faz uma transliteração, bota B-E-M-A. Bema. Tem mais letra aí, mas a gente fala assim, bema. E essa palavra bema quer dizer pódium. Só para você ver a intenção de Cristo com você aqui. Quando Jesus olha para você, ele vê um campo fértil. Quando Jesus olha para você, ele vê um potencial escondido. E aí, a prova disso é que, quando ele fala de tribunal, olha a visão de Deus. Pódio. Todos nós que já assistimos Fórmula 1 sabemos que no final das corridas, aqueles que venciam subiam no pódio para receber lá o troféu, né? Pois é a mesma coisa. A ideia do tribunal de Deus é que naquele grande dia, quando ele chamar o teu nome e a tua obra passar pelo fogo, ele diga para você: bem está, servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco lá, vai receber muito aqui. Sobe no pódio. E aí imagina você subindo no pódio, né? Para receber do próprio Cristo o troféu pela obra que você executou nessa terra. E aí eu pergunto a você nessa noite: já descobriu o seu ministério? Já descobriu o seu propósito? Já descobriu para que foi que você nasceu? Mais do que pagar a conta e comer feijão, você nasceu para realizar uma coisa muito grande. E Deus está te provocando. Tem gente passando por deserto aqui. Não é porque Deus quer te abater ou porque você é um miserável mesmo, não. Tem deserto que é apenas uma provocação de Deus para que você acorde para uma realidade. Qual é a realidade? Eu tenho um propósito a desempenhar nessa terra. Tem gente sendo provocada por Deus. Deus sempre provocou pessoas com certos desertos. Você lembra de Jesus? Jesus foi para o Jordão para cumprir a justiça de Deus, é batizado. João declara: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um céu se abre
O Espírito desce como uma pomba. Irmão, não é na forma de pomba. É como. É só uma simbologia, entenderam? O Espírito desce como uma pomba sobre ele. Ele é ungido. E uma voz brada do céu: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Qual o resultado de tudo isso? Qual o resultado do reconhecimento do próprio céu? Qual o resultado do reconhecimento do profeta João? Qual o resultado da unção sobre ele? Deserto. O que é que vem na sequência? Um deserto. Irmão, deserto é coisa para crente. Deserto é para ungido. Deserto não é para ímpio, não. Deserto é para servo de Deus que está prestes a começar uma grande obra nessa terra. Então não se desespere se você está num deserto. Deus está te provocando. Amém? Recebe essa palavra aí nessa noite, tá? Então, Deus espera que você descubra qual é o seu propósito. Um dos seus maiores desafios nesta terra é descobrir qual é a ferramenta que Deus te deu para ser usado na obra. E tem gente pensando, tem gente que quando pensa em propósito, já pensa isso aqui, ó, microfone. Ô irmão, isso aqui é só um pedaço, uma parcela, às vezes até menor do que muitas outras obras que são feitas na casa do Senhor e no reino de Deus. Então não pense assim. Existem os mais variados, um leque de propósitos para se realizar aqui na obra do Senhor. Amém? Descubra o seu propósito. Aí você poderia perguntar, e seria uma pergunta muito interessante, você me perguntar como eu descubro o meu propósito. Alguém faria essa pergunta? Alguém se fez aqui agora essa pergunta enquanto ouvia? Eu vou te dar uma dica básica. Como descobrir o meu propósito? Viva mais do que olhar para o seu umbigo. Viva mais do que olhar apenas para as suas necessidades. Como eu descubro o meu propósito? Faça algo por alguém. Se engaje por alguém. Se envolva com pessoas. Já já você se depara com o propósito pelo qual Deus te chamou. Amém? Sabe o que eu vejo aqui nessa noite? Um bocado de vaso de Deus. Não tem uma palavra para nós, um codinome? Vaso. Para que serve o vaso? Para as mais variadas necessidades. Sim ou não? Mas o vaso tem que estar cheio. Então você é um vaso. Só essa palavra já é uma intuição. Ou você serve para ornamentar, ou você serve para matar a sede, ou você serve para conduzir alguma coisa, até para fazer comida. Eu não sei. Mas você tem que descobrir qual é o seu propósito. Eu vivi muito infeliz um período da minha vida. Eu vivi 5 anos onde eu botei um negócio para mim, tive êxito nesse negócio, cheguei a ter 16 funcionários, trabalhando na fábrica da Britânia, uma terceirização de um setorzinho lá. E quando eu comecei a ver 40 mil, 50 mil, 60 mil caindo na conta, eu disse: rapaz, Deus é bom demais. Só que eu comecei a fazer viagens, comecei a comer onde bem queria, e etc, etc. E abandonei esse negócio aqui de estar pregando, ensinando. Eu estudei teologia, então a ideia é de que, de alguma forma, você agregue na igreja. E eu larguei isso de mão, larguei mesmo. E aí começou a vir um vazio, irmãos. Aí eu dizia assim: mas eu tenho Jesus, eu tenho minha esposa, já tinha um filhinho, está tudo tão assim, tem tudo para estar tudo bem. Por que esse vazio? Aí eu fui entender, é o vazio do propósito. Enquanto você não vive o seu propósito, sua vida não vai ser completa, não vai ser plena. Está entendendo? Aí hoje eu não ganho 40 mil, hoje eu não ganho 50 mil, mas sou feliz demais aqui com vocês. Se você me desse aí um valor alto e dissesse assim: larga isso aí, eu vou te dar esse valor para a gente, né, só para você trocar de cenário, eu não trocaria não, porque é muito feliz, eu sou muito feliz nisso aqui, sabia? Então descubra o seu propósito e seja pleno. E tem um detalhe: enquanto você não descobre o seu propósito, pessoas ao seu redor sofrem. Tem pessoas que não estão sendo alcançadas, porque tem um propósito aí, ó, travado, parado. E tem gente que não entende o evangelho. Irmão, não sei porque eu estou indo por aqui, mas eu já vou voltar para o tribunal. Mas tem gente que não entende o evangelho. Fica 10 anos na igreja, 15 anos na igreja, e não entende o evangelho. Pensa que o evangelho é receber, 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 receber. Não é. Sabe onde eu entendi o evangelho? Naquele encontro de Jesus com a samaritana. Jesus disse: eu vou fazer em você uma fonte, igual a fonte de Jacó que te trouxe até aqui para você tirar água. Essa fonte de Jacó era uma bênção no deserto.
Pastores traziam seus rebanhos para pastar em um determinado local por causa da fonte. A fonte ficava no meio do caminho. Os historiadores dizem que a fonte de Jacó matava a sede de 300 animais e não parava de minar. Era uma bênção no deserto. Aí Jesus está dizendo: mulher, eu vou fazer de você uma fonte. Olha a tônica do evangelho. A fonte bebe a sua própria água, irmão? Não. A fonte está ali para dar água para os outros, matar a sede dos outros. Olha o propósito. Está vendo? E olha, não tem desculpa. Estava no meio do deserto e estava dando água para matar a sede de outras pessoas. E aí tem gente que não entende, pensa que é receber, e aí vive meia boca, um evangelho meia boca. Mas em nome de Jesus, aqui nessa noite, só tem crente que vai executar o seu propósito, de maneira que essa igreja vai ter que dar um jeito de arrumar espaço para botar gente. Amém, irmãos? Muito bem. Então, o tribunal de Cristo tem como essa finalidade: julgar esse trabalho que cada um de nós fizemos aqui nessa terra. Olhe para o lado, se você puder. Olhe para o lado e diga assim: ó, parabéns, Jesus falou para você: eu estou vindo te encontrar e na minha mão direita está o meu galardão para dar para você. Diga: é para você. Eu posso fazer um dilema para terminar? Um dilema. Você sabe qual é o lugar mais rico da terra? Alguém pensou que é o petróleo lá dos Emirados Árabes, que brota do chão. Não. Qual é o lugar mais rico da terra? É as minas de ouro da Serra Pelada? Não. Qual é o lugar mais rico da terra? O cemitério. Isso é uma filosofia, tá? É só uma analogia. Porque no cemitério tem canções que não foram entoadas. No cemitério tem livros que não foram escritos. No cemitério tem vacinas que não foram inventadas. Porque alguém morreu de braços, porque alguém não fez jus ao seu propósito. Você está entendendo a gravidade de não viver o propósito? Aí a gente olha para Jesus, que é o nosso modelo. Jesus morreu de braços e disse o quê, irmão? O que ele disse na cruz? Está consumado. Ou seja, eu cumpri tudo. Todo o propósito que me estava estabelecido foi cumprido. Eu estou morrendo vazio. Quem está entendendo? Jesus não levou para o túmulo de Arimateia, ainda que emprestado, nenhum propósito que Deus lhe incumbiu de fazer aqui na terra. Ele morreu de braços abertos. Descruza o braço, faz alguma coisa. Amém? Muito bem. Então é o tribunal de Cristo, o próximo evento depois do arrebatamento. Na sequência do tribunal de Cristo, está aí na sequência, número 3, a celebração das bodas do Cordeiro. Apocalipse capítulo 19, todo mundo vai para lá. Vocês se lembram daquela conexão do primeiro dia? Capítulo 4, conecta direto com o 19. Vocês lembram? Do capítulo 5 até o capítulo de número 18 é um grande parêntese. Do capítulo 4, João vê o trono, bodas do Cordeiro, e na sequência já vem as bodas do Cordeiro, perdão. João vê o trono, tribunal de Cristo, e já conecta direto com as bodas do Cordeiro, Apocalipse 19. Entenderam aí? Sim ou não? Então pronto. Apocalipse 19. Vamos ler o verso de número 5. Apocalipse capítulo de número 19, verso de número 5. Eita, irmão, isso aqui te aguarda, viu? Esse grande evento nos aguarda. Olha aí. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai ao nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que, assim pequenos como... E aí João diz: e ouvi uma grande voz, como de uma grande multidão, como o som de muitas águas, e como a voz de grandes trovões, que dizia: regozijemo-nos e alegremo-nos. Eita glória! E demo-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua esposa já se aprontou. Sabe quem é a esposa de Jesus? Em algumas traduções tem noiva, né? Aí na sua tem noiva? Alguma tem noiva aqui? Não, né? Como igreja agora, nós somos a noiva. Mas nesse momento, em Apocalipse capítulo 19, nós somos a esposa. Por quê? Porque aqui é uma tipologia do casamento judaico. Quando o noivo ia buscar a noiva para consumar o casamento, e assim eles seriam uma só carne. O que Deus está trazendo para nós é uma tipologia dessas aqui. Deus está dizendo: olha, assim como um casal se casa para viver em comunhão, em unidade, assim será o nosso casamento, né?
essa festa entre Cristo e a igreja. Então, as bodas do Cordeiro é a celebração do casamento entre Cristo e a igreja. E quando João vê, ele vê uma grande festa. O entusiasmo nessa festa é tão grande, irmãos, que João diz assim, o som que se fazia lá era como o som de muitas águas. Era todo mundo em um único tom, cantando unissonamente, todo mundo celebrando. E a declaração era: regozijemo-nos e alegremo-nos, porque nós vencemos, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua esposa já está preparada. Olha aí. E João, quando ele vê essa multidão, ele diz assim: as suas vestes eram brancas, como linho fino. Todos nós vestidos de branco. O que é isso? É a justificação por meio do sangue de Cristo, que nos garantiu a chegada lá. Quem vai estar lá? Você vai estar lá? Você vai estar lá? Eu sei que nós temos uma grande festa aí sábado, uma grande festa, que só os fortes entendem o que eu estou falando, mas a festa das bodas do Cordeiro, irmãos, será incomparável. Por quê? Porque Jesus vai servir a mesa, porque Jesus vai cumprimentar cada um de nós e vai dizer para cada um de nós: valeu a pena não ter voltado naquele dia, valeu a pena ter perseverado em meio ao deserto, valeu a pena não ter voltado atrás. Amém, irmãos? Quem está aqui firme com Jesus nessa noite? 9 horas, eu já vou parar, tá bom, minha pastora? Já pode? Mais 10, pastora? Mais 10? Tá bom. Então vamos mais 10 aqui, para a gente fechar essa parte. Então vamos organizar agora o nosso pensamento. João viu um trono, Apocalipse capítulo 4, ok? E agora João está vendo uma festa. Que festa é essa? A festa das bodas do Cordeiro. Essa festa, muitos de nós acreditamos que ela levará 7 anos. Por que isso, irmãos? Porque aqui embaixo está se desencadeando a grande tribulação. Você percebeu como vale a pena ser fiel a Cristo agora? Você percebeu como vale a pena, mesmo não sendo entendido, compreendido, não tendo as portas abertas, as respostas que você tanto almeja não chegando, mas você continua firme? Percebeu? Olha aí, aqui embaixo vai estar o mundo em desespero. Aqui embaixo o mundo vai estar vendo os selos sendo abertos, os cavaleiros da falsa paz, da guerra, da fome, da perseguição por morte, as taças da ira sendo derramadas na terra. Aqui embaixo está se desenrolando o pior evento da história da humanidade. Jesus chegou a declarar em Mateus 24, verso 21, sermão profético: porque não haverá tempo como aquele, nem nunca houve antes, nem tampouco haverá depois, tamanha aflição. Quem disse isso? O próprio Jesus. Mas para nós, como nós já lemos, Jesus disse: eu vou vos livrar da hora da ira que há de vir sobre a terra. Amém? Então nós vamos estar no arrebatamento. Acho. Não é bem uma regra, né? Mas é um alinhamento. Tudo leva. A próxima quarta-feira eu pretendo falar do anticristo. Falar um pouquinho do anticristo, da grande tribulação, e já entra no milênio para terminar. Viu? Então hoje nós vamos falar só até aqui. E aí, quando esses 7 anos terminar de festa no céu, Jesus vai descer, irmãos. Apocalipse capítulo 19, se você olhar, Jesus desce de novo aqui. Então aí tem outra questão que a gente tem que aprender. Jesus vem nas nuvens para arrebatar a igreja. Lembram? 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e principalmente o 17. E nós encontraremos ele nas nuvens, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A igreja deixa a terra, a igreja vai para o Bema, tribunal de Cristo. A igreja vai para a festa das bodas do Cordeiro. Por quê? Porque o mundo vai enfrentar uma fase difícil aqui embaixo. O mundo vai ver o anticristo
chegando com uma proposta maravilhosa de equilíbrio financeiro, proposta de paz, e o mundo vai se embrenhar pelas propostas do anticristo durante 3 anos e meio. Depois de 3 anos e meio, começam as perseguições da parte dele, principalmente aos judeus e a todos os desavisados que ficaram aí de boca aberta e não foram arrebatados no ato do arrebatamento. Todos que ficaram vão ser perseguidos pelo anticristo. Só que o anticristo vai pensar que é ele que manda na terra. E no final dos 7 anos, o texto vai nos dizer. Vamos para Zacarias capítulo 14, acompanha comigo, por favor. Zacarias capítulo 14. Vamos ler só 2 textos para terminar essa parte de hoje, porque na outra a gente já volta com a grande tribulação. Zacarias 14 é um profeta também escatológico. Zacarias capítulo 14, verso de número 2 a seguir. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas. Metade da cidade será tirada para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. O Senhor sairá a peleja e pelejará contra estas nações, como pelejou sim no dia da batalha. E naquele dia, eita, olha aí, e naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. E o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. E aí o texto continua dizendo que então haverá livramento, fugireis e escapareis. Esse texto está falando, no final das bodas do Cordeiro no céu, Jesus vai descer. E o texto está dizendo que ele vai pisar visivelmente no Monte das Oliveiras. Repete comigo: o arrebatamento foi invisível, só para a igreja, e foi até as nuvens. Jesus não pisou na terra. Mas no momento da guerra de Armagedon, Jesus desce na terra, pisa no Monte das Oliveiras para salvar a nação de Israel. Estão acompanhando? Está dando para acompanhar? Tá? Vamos ler então Apocalipse 19 para a gente terminar. Apocalipse capítulo de número 19, e a gente já termina essa parte hoje. Apocalipse capítulo de número 19, olha aí, versículo de número 19. E vi a besta, nós vamos falar dela na próxima quarta, a besta, que representa o anticristo, e os reis da terra, e os seus exércitos, reunidos para fazerem guerra, aquele que estava sentado sobre o cavalo. Quem era esse que está sentado sobre o cavalo? Os versículos anteriores vão dizer, Cristo que vem num cavalo branco. Irmãos, olha só, nesse capítulo 19, João vê 2 coisas: a igreja em festa no céu e a igreja descendo com Cristo na terra. Você sabia que depois de ser arrebatado você vai voltar aqui na terra, mas agora sem esse corpinho cansado aí? Agora é corpo glorificado. Agora não tem mais cansaço, agora não tem mais limitação natural, agora não tem mais dor. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 3 que nós seremos como os anjos. Com esse corpo poderoso, a gente volta com Jesus. E nesse capítulo 19, João vê uma multidão, milhares e milhares de santos descendo com Cristo. Cristo vem num cavalo branco, desce no Monte das Oliveiras, e a igreja fica pairando, irmãos. Que coisa terrível. Para que isso? Alguém pode perguntar. Que cena hollywoodiana é essa? É para que todos os reis da terra e os moradores da terra possam contemplar e dizer: eu ouvi esse evangelho, eu já estive frequentando uma igreja, era para mim estar lá. A igreja vem como testemunho de que vale a pena ser fiel a Deus. Quem está entendendo? Irmão, eu quero te tirar da terra hoje. Você tem que sair da terra aqui hoje. Amém? Então, nesse momento, vai acontecer o quê? Esse texto aqui que nós lemos. Vi a besta e os seus exércitos reunidos. Quem viu? João.
Porque João está vindo com Cristo. Nessa dinâmica, né? Você também vai ver. Israel cercado, como está agora. Aí os homens tentando fazer uma trama para poder limar Israel. Nós vamos ver essa guerra aí, viu? Nós vamos ver essa guerra. Israel cercado. E aí nós descendo e olhando de cima. Irmãos, a gente vem como drone, visão de drone. Visão de cima. E todos os exércitos. E aí diz assim, ó. E a besta foi presa. Quem é que vai prender a besta? Cristo. E com ela o falso profeta, que diante dela fizera sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram com as suas carnes. Irmãos, que coisa terrível. Jesus vai sentenciar o anticristo que vai estar na frente dessa guerra ao lago de fogo, e o falso profeta, que é o parceiro dele, do capítulo 13 de Apocalipse. Só que também diz que todos os que foram enganados por este anticristo, todos os que receberam a marca da besta, serão punidos de uma vez por todas com a espada que sai da boca do Senhor, irmãos. Que espada é essa? Uma palavra. Jesus vai dar uma palavra de juízo e haverá uma mortandade absurda sobre toda a terra, a ponto de João dizer: e as aves se fartarão com as carnes dos que morreram. Não dá nem para enterrar de tanta morte que haverá naquele dia. Quem está entendendo isso aqui? Diga assim: mas eu estou do lado de cá, eu estou do lado de Jesus, eu estou glorificado, minha vibe é outra. Amém? Que Deus abençoe as nossas vidas. Voltemos com essa reflexão. Quarta-feira que vem, meu irmão, aí é grande tribulação, é guerra para todo lado, é sinal da besta, é falso profeta, é anticristo, é o dragão e por aí vai. Mas vai terminar no milênio, viu? Não vai ficar só lá não, isso aí vai passar. Deus abençoe.